Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu apresento padrões e técnicas simples que vão aumentar a velocidade do desenvolvimento de software em 50%. Bom, e hoje eu quero trazer mais um pouco da etapa de visualização da arquitetura de software, ela como uma ferramenta que vai te ajudar a dar uma direção, principalmente no início do desenvolvimento, onde é comum de se consumir muita energia e tempo, principalmente, para se definir a solução. Mas quais soluções a gente efetivamente precisa definir no início? Qual o nível de detalhe que a gente necessita para para ter o entendimento do que é necessário ser feito e efetivamente podermos começar a trabalhar na solução de uma maneira mais efetiva? Então, hoje eu quero falar sobre o escopo da solução. Então tá, mas poxa, mas por que escopo, Adriano? Assim, por que isso é importante? E aqui eu estou usando, como eu já falei para vocês, bom, estou usando o C4 Model. Esse é o primeiro diagrama, o diagrama de visualização de negócio, ou seja, em alto nível, onde eu olho os sistemas que compõem a solução. E esse é o primeiro passo. Por quê? Sem você entender como o processo que vai ser automatizado, que vai ser desenvolvido por você, você não vai saber se tem os elementos necessários para desenvolver qualquer tipo de solução, da mais simples à mais complexa, né? Que vai resolver um problema que dependa de eventos em tempo real, enfim, não importa como os dados vão fluir. Se você não tiver os dados sendo gerados na origem, se você não entender como os dados chegam em você, quando, onde, né, e se é possível, não adianta pensar nos detalhes internos da solução que você vai prover. Concorda? Bom, considerando isso, o que eu tenho aqui na tela? Vamos ampliar aqui um pouquinho para facilitar a visualização. Vou ampliar mais um pouquinho. Vamos aqui. O cinza, como sempre, é tudo que a gente não controla. O azul são os nossos sistemas, ou seja, tudo que está dentro do nosso escopo de influência, tudo que a gente consegue atuar sobre, né? Existente ou novo, ou algo que a gente vai criar. Porque eu estou definindo aqui, de cara, eu já estou trazendo os sistemas de borda com os quais eu vou interagir, né, os sistemas externos. Atualmente, as empresas já possuem uma série de serviços desenvolvidos em diversas tecnologias, diversas formas. Então, dificilmente você vai desenvolver um novo serviço ou implementar um novo processo do zero, ou seja, você vai necessitar de se comunicar com algum outro sistema que vai fazer parte do processo que você está implementando, né? Mesmo que seja uma empresa nova, por exemplo, se você vai disponibilizar algo pela internet que dependa de cadastro, eventualmente você vai ter que se conectar com provedores de autenticação. Se você vai aceitar pagamentos online, vai depender de provedores de pagamento, né? Se você vai usar cartão de crédito, enfim, se você vai desenvolver algo interno para a empresa, haverão sistemas de cadastro, haverão sistemas de permissionamento, né? Eventualmente ERP, enfim. Você sempre vai precisar conversar com algum outro sistema, seja recebendo informações ou seja enviando informações. Mas qual é o ponto mais importante nesse momento? E é justamente o que eu quero mostrar aqui nesse diagrama. Então, se vocês observarem, eu tenho 3 caixas aqui. Eu tenho aqui o que eu estou chamando de border entry, né, de contexto de domínio, e assim, eu tenho 2 de contexto de domínio e eu tenho um de border entry,
né? Mas o que é isso? Então vamos lá. Sempre que eu for receber dados externos, ou seja, quando eu vou posicionar a minha solução dentro do ambiente, é importante que eu identifique quais são os sistemas fonte da verdade em relação a esse processo que eu estou implementando. Por quê? Simplesmente eu não posso questionar uma informação que venha de um desses sistemas fonte. Isso já foi feito nele. Então, qualquer informação que ele me propague, eu tenho que acatar. Então, eu não trato como uma operação, eu trato como uma evidência. E se ele é uma evidência, então as regras que eu terei de garantia aqui são as regras de contrato, de formato de mensagem que foram definidos no acordo, como, por exemplo, eu vou validar se eu estou trabalhando numa solução que vai aceitar pagamentos com Pix. Então, nesse momento, é interessante que eu receba as mensagens com as características definidas para esse tipo de pagamento. Da mesma forma, se eu estou trabalhando, como por exemplo, eu estou desenvolvendo uma solução para integrar o inventário de uma empresa com o restante dos processos de gestão e venda desses componentes produzidos. Então, eu preciso receber, né, se eu vou gerir ou se eu vou apresentar informações referentes ao inventário, então eu preciso receber informações do sistema de inventário relativas a componentes produzidos, acabados. Então, assim, é uma característica. No meu sistema de borda, né, é exatamente o cara que vai ficar responsável por viabilizar essa integração. Ele é que vai interpretar essa evidência gerada pelo sistema externo e convertê-lo para o meu formato, ou seja, o formato onde eu possa trabalhar dentro do domínio e do contexto que me interessa, né? Porque nem toda informação gerada na origem importa dentro de um contexto diferente e de um domínio diferente. E esse é exatamente o papel que um sistema de borda desenvolve. Se você não pensar a solução sem considerar um sistema de borda, e isso é importante, se você não considerar o sistema de borda, fatalmente você vai contaminar os seus serviços de contexto de domínio com verificações de regra, de formato, com interconexões com sistemas externos, e você vai elevar a complexidade de um serviço que deveria pura e simplesmente se preocupar com o domínio dele, com as entidades sobre o contexto dele e, no máximo, referenciar uma entidade que vem de outro contexto, como aqui, digamos que dentro do escopo de produto produzido, aqui eu vou controlar para quem esse produto foi vendido. Eu só preciso da identificação do produto, nome e alguns dados básicos dele. Eu não preciso de todos os elementos que o compõem, todas as peças, quantos foram produzidos, quando foi produzido. Não importa para esse serviço. Né? Então, aqui eu só quero saber que eu posso estabelecer uma relação com o produto cujo o identificador é 123. Né? Então, o serviço de borda ele tem um papel de suma importância na garantia da consistência da comunicação entre dois sistemas, um que você não controla, um que você não pode mexer, ou que você interfere muito pouco, com um cronograma diferente do seu, eventualmente um outro time desenvolvendo.
E no momento que você define essa caixa, você já desonera ou libera o pensamento para seguir dentro do escopo de problema que efetivamente você está ali para resolver. Ou seja, tá, eu terei um sistema que vai conversar com o sistema externo e vai fazer as traduções e as verificações necessárias para que eu receba a mensagem que eu preciso. Ponto. Eu não tenho mais que me preocupar com quais campos ele vai receber. O que eu preciso saber é se ele tem as informações básicas que eu vou precisar. Tem? Ah, tenho. Então tá. Então quem vai trabalhar, definir formato, protocolos de comunicação, essa é uma conversa que a gente vai ter depois no detalhamento. Mas as informações importantes desse momento são quem é o sistema-fonte, quais são os dados, ele tem os dados que eu preciso, né? Então, tendo esses dois casos, quem é a caixinha responsável por trabalhar isso, ela já está definida dentro da arquitetura. E agora eu vou seguir com o meu desenho. Ok, eu tenho um outro sistema externo, só que dessa vez eu estou enviando dados para ele. Só que aqui eu não chamei de sistema de borda. Por quê? Simplesmente porque quando eu estou publicando a informação, eu já tenho o contexto, eu produzi aquela evidência, então tudo que eu preciso fazer é o desenvolvimento natural da solução, ou seja, eu não preciso identificar formas de integração, formas de comunicação, não. Nesse caso, eu defino, digamos assim, a interface de integração em relação ao meu processo. Nesse caso, o meu processo em relação ao processo dele é o sistema externo. Então, ele vai consumir as evidências que eu tiver produzido. Só que, diferente do outro sistema que eu não gerencio o contexto e o domínio, aqui eu estou separando, né? Já é uma técnica complementar, separando os contextos de domínio, de maneira que essa informação seja publicada contextualizada, ou seja, se ele se comunicar com uma interface de produtos vendidos, ele vai receber a informação inteira referente àquele produto. Ah, ele precisa de tudo? Não sei, é com ele. Eu preciso expor a informação de maneira, digamos, completa dentro daquele contexto. E por que eu estou falando muito em contexto? Para justamente reduzir o volume de informação dentro do escopo de influência daquela entidade. Porque se eu não definir contextos, eu vou ter um modelo de domínio eventualmente muito grande, com as fronteiras mal definidas, e aí o volume de entidades expostas vai ser muito grande, e isso pode elevar a complexidade da interface de integração com o meu serviço ou com a minha solução, né? Ou até mesmo expor entidades que não fazem sentido serem expostas, né? Porque o que importa é você expor as entidades primárias do contexto do domínio de negócio que você está trabalhando. Ok? Então, quais são os pontos aqui para a gente ganhar velocidade? É a definição desse sistema de borda logo no início. Você identificou quem é a fonte, eu preciso me conectar com esse cara, eu preciso me comunicar com ele, eu preciso receber os dados X, Y, Z, né? E os detalhes internos dele eu vou ver depois. Aí lembre-se, arquitetura limpa, né? A gente sempre mantém as opções abertas, né? Mas é importante que a gente veja a solução para que a gente saiba que caminho a gente tem que seguir, né? Antes de asfaltar a estrada tem que estar lá. Eu não vou na grama, no mato, com árvore, com tudo, não. Eu já preciso ter um caminho, né? Minimamente ali já desbravado, né? Para que eu realmente produza com mais velocidade.
né? Aí tem aqueles dois momentos, né? Um momento de aprender e um momento de fazer. E o outro, o posicionamento dentro do processo, ou seja, no momento que a gente posiciona o nosso processo dentro dos demais, poxa, é um processo de gestão de inventário, é um processo de gestão de venda, é um processo de venda, é um processo de envio, como eles se relacionam. No momento que eu defino as relações, eu sei onde posicionar o meu sistema de borda. Se eu tenho o sistema de borda posicionado, eu consigo modelar o meu contexto e o meu domínio com base na saída do sistema de borda. E aí eu já tenho visualizadas as interfaces, a posição, né, e o escopo de cada serviço. Normalmente, essas definições, quando a gente não tem o posicionamento, isso em si já é um pouco complicado de se fazer dentro da empresa, porque às vezes os times trabalham em projetos semelhantes e, eventualmente, o processo pode até ser compartilhado por dois times. E é justamente por isso que esse ponto de posicionar o teu processo é importante, porque pode ser que outra solução dentro da empresa já esteja trabalhando naquela parte do processo que agora você está absorvendo. Então, no momento que você posiciona e que você mapeia as fontes externas, você consegue saber efetivamente e corrigir esses desvios de processo corporativos, que em empresas grandes é muito comum, né? Temos a visualização, identifiquei o conceito do sistema borda, eu sei onde ele tem que ser posicionado, eu tenho o serviço de contexto de domínio. Então, e aí o que a gente precisa fazer para complementar esse desenho e ganharmos velocidade no desenvolvimento? Identificar as características de comunicação, mas essas características de comunicação, elas vão ser, digamos, trabalhadas de forma diferente em cada tipo de serviço que você precisa. No caso, como eu tenho um sistema de borda que eu não controlo, então eu tenho um sistema externo que eu não controlo, eu preciso de um sistema de borda para, de certa maneira, eu assumir um controle. E aí, dentro desse sistema de borda, eu vou avaliar as formas de comunicação que ele vai ter que demandar. E como eu tenho esse sistema, as opções de comunicação interna ficam abertas para eu trabalhar do jeito que eu entender que a solução demanda naquele momento. Como a gente não controla, né, a comunicação com o sistema de borda, esse tipo ele vai, digamos, fazer o papel ali de nos dar uma ferramenta de ajuste para essa comunicação, né? E sempre que eu for trabalhar num componente ou num contexto do processo ou numa etapa do processo que eu gere as evidências, então eu crio um serviço de contexto. O que é o serviço de contexto? É aquele que vai operar num determinado conjunto de entidades dentro do processo que eu estiver modelando. Ou seja, aí vocês agora deem uma visão geral de como fica o processo de modelagem da solução, que, se a gente for ver todos os componentes de uma única vez, vai ser extremamente complexo. Eventualmente, eu vou precisar de várias reuniões para definir cada serviço, olhando as características, definindo, eu já vou olhar protocolo. E aí, olha como vai ficar. Você vai identificar os sistemas de origem, de onde o dado sai, como o dado sai, o que sai. Ah, é esse. Ok, eu preciso de um sistema de borda, 2, 3 sistemas de borda. Ou quantos forem necessários. Tem o sistema de borda. Tudo bem. Como é que é o meu processo? Quais são as entidades que fazem parte do meu processo? Ou quais são as etapas? Talvez eu nem precise definir as entidades agora. Definir as etapas, então eu já tenho uma ideia do número de serviços internos, mas esses serviços internos são meus. Eu posso marcar esses serviços em contextos. Então,
e depois detalhar. No momento que eu defini os contextos, eu consigo correlacionar e posicionar internamente a relação de dependência entre eles. E aí, com isso, eu consigo visualizar a solução e poder trabalhar pontualmente agora em cada contexto de domínio, em cada serviço, em cada tipo de serviço, em cada forma de comunicação, quem vai ter estado, quem não vai ter estado, e com isso conseguir acelerar o processo de definição da arquitetura, separando os momentos para entender, visualizar, para elaborar, né? Ou seja, no momento que eu entendo e visualizo, eu tenho já as ferramentas de ajuste necessárias, né? E independência para poder modelar devidamente a solução do jeito que eu entendo que seja necessário. Ok? Bom, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que ele clareie um pouco e ele realmente te ajude a acelerar na modelagem das arquiteturas com as quais você estiver trabalhando, ok? Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Road to Agility.